e eu trouxe um assunto para conversar com vocês, que é um dos projetos que eu estou envolvido hoje, e é criar um ambiente de empreendedorismo num pequeno país da África chamado Guiné-Bissau. Então, isso aqui é uma foto da janela do meu hotel, para vocês terem uma ideia. É equivalente à capital, é equivalente a uma cidade de médio, pequeno porte no Brasil, de cerca de 200 mil habitantes. E não sei se vocês conseguem ver daí, está meio claro, mas aqui tem um prédio, vocês estão vendo? Esse aqui é o segundo prédio que está sendo construído agora lá em Bissau. Eu tirei essa foto do primeiro, que é o hotel onde eu fico normalmente. Então, nesse hotel, só para vocês terem uma ideia, tem o primeiro elevador do país e naquele lá vai ter o segundo, né? Para vocês terem uma ideia, quando quebra o elevador do meu hotel, tem que trazer o técnico do Senegal, né? Então ele tem que vir de outro país, aí ele fica hospedado no hotel, conserta. Então. Mas enfim, só para vocês terem uma ideia do grau de isolamento, né? Um dos países menos visitados do mundo. Já tive histórias de companheiros meus da consultoria que no dia que ele foi para lá, o aeroporto abriu só para ele chegar. Então, eu trouxe um pouco de uma história que eu quero compartilhar com vocês, né? O que isso tem a ver com inovação, né? A falta de eletricidade lá tem uma instabilidade de energia elétrica tremenda. E o que isso, né, até o momento, eu vou ficar anos indo lá pelo Banco Mundial para tentar construir uma cultura de empreendedorismo no país, mas o né, todos esses obstáculos, que são muitos, né, estão me permitindo aprender, né? Eu aceitei esse desafio justamente por isso. Cara, eu pesquiso muito empreendedorismo em economias emergentes. Eu comecei, na época, o meu doutorado estudando empreendedorismo no Haiti, e, em parte, foi esse começo da minha vida acadêmica que me conectou com esse projeto. Então, eu não sabia por que eu queria aceitar, na época, o desafio, mas certamente era porque eu sabia que teria coisas que nós poderíamos, eu digo a academia, né, nós que estudamos inovação e empreendedorismo, certamente haveria algo que nós poderíamos aprender dessa experiência. Eu estou compartilhando com vocês hoje, talvez um dos primeiros aprendizados, vamos dizer assim, que eu estou trazendo de lá. Tá? Eu estou nesse projeto desde junho do ano passado, então tem já meio ano, pouco mais de meio ano, já dá para começar a aprender algumas coisas. Bom, depois de algumas viagens, né, eu tive 5 vezes lá, eu preciso ir no total umas 20, 25 vezes no projeto, e eu diria que mais ou menos, tá, a sensação que eu tenho hoje, tá, quando eu estou chegando lá, é essa que aparece aqui, para vocês entenderem. Doc? Don't say a word. Doc, I don't want to know your name. I don't want to know anything about you. Listen, Doc. Quiet. Doc. Don't Doc, tell me anything. Doc, quiet. Quiet. I'm going to read your thoughts. Let's see now. You come here from a great distance? Yeah, exactly. Don't tell me. You want me to buy a subscription to the Saturday Evening Post? No. Not a word, not a word, not a word now. Quiet. Donations. You want me to make a donation to the Coast Guard Youth Auxiliary? Doc, I'm from the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985. Bom, não sei se vocês lembram dessa cena do filme, né? Mas é quando o McFly chega no passado e aí ele tenta ajuda para poder voltar para o futuro, né? E aí eu me lembrei disso quando eu estava pensando semana passada, eu estava lá, eu cheguei anteontem. E aí eu estava pensando nisso, né? Porque eu comecei a perceber essa sensação, cada vez que eu vou para lá, de que, na verdade, é como se fosse, de verdade, uma viagem para o passado. Né? É como se fosse para algo que não existe mais, pelo menos aqui em São Paulo não existe. Talvez a gente encontre, eu não tenho viajado tanto pelo Brasil, mas talvez nós encontremos em Tocantins, em Roraima, mas por aqui nós, ou talvez, quem sabe até, não sei, em Osasco.
Tá? Não sei, mas a questão é que realmente existe uma sensação de viagem para o passado. Tá? Quando eu estava... essa semana eu tive a grata surpresa de pegar a revista de bordo da TAP, que é a aerolínea portuguesa, que eles voltaram a voar para lá. Tem um mês só. Eles já faziam muitos anos que eles não voavam para lá, porque a última vez que eles foram para lá, o avião deles foi sequestrado. E aí, então, eles falaram, não, estou fora de ir para esse lugar. E eles ficaram anos sem ir, e aí agora voltaram os voos, né? Que para mim é alegria, né? Mas, enfim, e aí eles fizeram uma típica reportagem de revista de avião, né, que eles mandam um jornalista lá para contar como é que foi. Eu achei interessante porque conta, quem sabe escrever, né, consegue explicar bastante bem, em palavras, qual é a sensação dessa viagem para o passado. Né? Então, basicamente, a jornalista disse aqui, ó, no princípio, o Coimbra Hotel, que é o hotel, vamos dizer que a maioria de nós ficamos lá, parecia-me um nome incrivelmente pomposo para um quarto interior, dado a visita de uma grande barata, a ver-se ao espelho sobre o lavatório das mãos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção também era a quantidade enorme de baratas no hotel. Mas tudo é uma questão de perspectiva, afinal, o quarto não era ruim. Né? Tem o pé direito alto, o chão de tijoleira está sempre lavado, a ducha tem água quente, as luzes acendem 24 horas por dia, quando cai a eletricidade, liga o gerador. É maravilhoso, para falar a verdade. Então, tudo coisas que aprendemos a valorizar. Né? Esse é o hotel, uma foto do hotel, não é nada de maravilha, mas também não é nada de muito horrível. Né? E aí aqui ela fala da visita ao mercado de Bandim, é o mercado maior lá da cidade, e ela fala, gosto de mercados, quase todas as cidades começaram pelos seus mercados. Né? E aí em Bissau, o Bandim é como se fosse o país à beira da estrada. Panos, animais, colchões, materiais eletrônicos, carne, moscas, sofás, enfim, gente para todo lado entre o trânsito, jipes, carros, motos. Né? O Bandim grita, ele está vivo, é o caos. É um alívio contra o vazio do centro da cidade. O centro da cidade, vou mostrar para vocês aqui, é uma foto do centro da cidade, são 6, 7 ruas só. No fim de semana fica assim. Durante a semana tem algum movimento, mas no fim de semana é uma cidade meio colonial, abandonada praticamente. E esse é o mercado de Bandim, que é o maior mercado da cidade, do país, que é uma zona total. Mas enfim, e aí para fechar a última parte que eu achei interessante também, não dá para ler aqui, mas é luz by, luz bin. Isso eles falam lá um português, o crioulo português que eles chamam, que é uma mistura de português com francês, com idiomas locais e tal. E tem um ditado que é luz by, luz bin, que é a luz vai e volta. Né? Por quê? Porque a luz realmente vai e volta o tempo todo. Né? Acaba 3, 4, 5 vezes por dia a luz. Isso que me falaram, eu não sabia, porque eu estou indo há pouco tempo para lá, que é o período de maior estabilidade e fornecimento de energia da história do país. Né? E acaba 5 vezes por dia. Porque houve épocas, há 2 anos atrás, que acabava a luz por uma semana, né, inteira. Então, vocês imaginem o que é, né, montar uma empresa, né, criar um negócio num ambiente desse. Como é que eles fazem isso? Né? Uma curiosidade. Bom, enfim, curiosamente, a jornalista também, a jornalista ficou 10 dias lá, e ela falou, uma pessoa habitua-se, né? Uma pessoa habitua-se a quase tudo, e por vezes já não quer de outra forma. Né? Eu lembro-me dos abutres pousados por todo lado no hospital, só tem um hospital na cidade, e esse hospital tem um monte de urubu em volta. Né? Interessante, também tem um matadouro só, que também tem muito urubu em volta. A imagem é estarrecedora, até isso, mas vou ter saudades disso, né? A jornalista fala. Isso aqui é uma foto que eu tirei tem 3 semanas num bairro de classe média, lá de Bissau. Por que classe média? Porque as pessoas aí estão vivendo relativamente bem. Tá? Então, o que nós estamos procurando aqui? Esse aqui é o quintal da família, e isso aqui é a atividade principal dessa família, que é defumar peixes pescados, né, pela comunidade ali. Então, ela defuma esses peixes e ela entrega para quem? Para o distribuidor, é uma pessoa que passa de bairro em bairro recolhendo o peixe defumado, e ele é o atacadista, vamos dizer assim. Tá? Então, existem sim oportunidades. Essa pessoa, por exemplo, é um empresário de sucesso. Né? Ela se vê beneficiada pela existência desse empresário, que recolhe os peixes de casa em casa. Né? Então você fala, mas isso é sobrevivência, enfim, dá para analisar de várias formas. Eu não estou falando que isso é empreendedorismo ainda, mas o que nós queremos levar para lá, estimular, é o empreendedorismo que já existe e nós queremos reforçar.
Como é que a gente quer fazer isso, então? Como é que a gente promove empreendedorismo, né, uma sociedade empreendedora, num país com esse grau de dificuldade? Né? Para vocês terem uma ideia, esse é o povo que me contratou. Né? É o Projeto de Reabilitação do Setor Privado. Né? O que é isso? É um departamento criado no governo que basicamente foi criado pelo Banco Mundial. Então tem o logo do Banco Mundial aqui, esse é o logo do governo da Guiné-Bissau. O Banco Mundial, então, né, transfere o dinheiro para o governo e o governo contrata quem? Contrata pessoas para quê? Para ajudar a construir o setor privado do país. O país, 90% da economia está baseada na castanha de caju. 90%. 5% são aquele comércio lá, de rua, e 5% são funcionários públicos. Ponto. Não tem empresários ainda. Né? Tem muito poucos. Então, essa é uma das nossas metas. Né? Para vocês terem uma ideia, Cabo Verde, que se tornou independente junto com a Guiné-Bissau, se desenvolveu bastante mais do que a Guiné-Bissau, porque eles escolheram caminhos diferentes. Né? A Guiné-Bissau foi pelo socialismo, comunismo, e o Cabo Verde, muito resumidamente, tá? Foi pelo mercado. Tá? Então, a diferença hoje é brutal entre os dois países. Né? O principal hospital lá chama Hospital Fidel Castro. Né? Então, você vê a diferença do caminho que eles foram. Então, o que nós temos que fazer agora? A gente tem que correr atrás do prejuízo. Falar, espera aí, como é que a gente convence as pessoas de que a presença do empreendedor é positiva? Né? Que o empreendedor pode fazer a diferença. E ele pode ter lucro com isso, não tem problema. O importante é que o impacto dele seja interessante na sociedade aqui. Bom, então só para vocês terem uma ideia dessa questão da viagem, novamente para o passado, né, eu li um artigo recentemente de um dos donos da Singularity University. E aí ele estava falando sobre a mudança, né, radical que nós tivemos nesses últimos 100 anos. Então, você olha aqui, por exemplo, a educação, né, saber ler e escrever. Em 1917, 20% da população sabia ler e escrever. Né? Em 2017, 80%. Para vocês terem uma ideia, lá em Guiné-Bissau, hoje, são cerca de 60% que sabem ler e escrever. As estimativas, todos os números que nós calculamos, ano passado o nosso principal trabalho lá foi estudar bem profundamente o mercado, nós calculamos que em mais ou menos 2027, cerca de 80% da população vai saber ler. Por quê? Porque a maioria das crianças hoje estão sendo alfabetizadas, quase todas. Então, a tendência é que todas saibam com o tempo. Tá? Nos Estados Unidos, no mundo, em 1917, a expectativa de vida era de 50 anos. Hoje em dia é de 70. Na Guiné-Bissau, hoje é de 50. Vocês estão entendendo o paralelo que eu estou tentando fazer da viagem para o passado? Tá? E as estimativas são que, em 10 anos, vai ser por volta de 70. Comunicação, 8% das pessoas tinham acesso a algum telefone em 1917. Hoje em dia, 80% da população mundial. Na Guiné-Bissau, é 60% hoje. E nós achamos que em 27 vai ser 90%. E são só números de exemplos, tá? Nós temos muito mais. Eu peguei alguns interessantes. Em 1917, havia mais ou menos 250 aviões em operação no mundo. Né? Hoje em dia, cerca de 25 mil. Né? Na Guiné-Bissau, tem 5 hoje em dia. Por causa da TAP, que acabou de voltar, porque até 2 meses atrás tinha 3. 3 aviões que iam para a Guiné-Bissau. Agora tem 5. Né? A gente estima que pode haver cerca de 50 em 2027. Ok? Bom, o que eu estou tentando mostrar para vocês, então? É que realmente, né, é como se fosse uma viagem para o passado. Dado que os empreendedores, né, são especialistas em observar, né, o que vai acontecer no futuro e tentar se antecipar a isso, são essas as pessoas que nós estamos procurando para apoiar lá. São as pessoas que têm condições lá de poder vislumbrar esse futuro, né, que está chegando no país, e podem se, vamos dizer assim, posicionar bem para explorar esse futuro. Tá? Não só eles lá, mas nós também. Eu tenho visto projetos incríveis lá, de verdade. Né, que eu vejo, por exemplo, uma universidade pequena nascendo lá, que eu tenho certeza que daqui a 10 anos vai ser a maior universidade do país. Né, você vê uma farmácia pequena nascendo, que você tem certeza que daqui a 10 anos vai ser a maior rede de farmácia do país. E etc, 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 etc. Posso falar isso para todos, praticamente, os exemplos. Tá? Bom, esse então é a nossa campanha, para vocês terem uma ideia. Começou agora dia 18, é uma campanha que vai durar meses em todo o país.
que é Queres Montar um Negócio? Né? Candidata-te ao desafio GB, que é o nome que nós demos ao programa. Então, nós mapeamos mais de 100 coisas do futuro, mas espera aí, do futuro para eles, não do futuro para nós aqui em São Paulo. O futuro para nós aqui em São Paulo é outra coisa. O futuro para eles, provavelmente, é poder levar algo simples para lá. Tá? Então, nós mapeamos coisas o quê? Coisas inovadoras que deram certo na África. E são essas coisas que nós estamos divulgando lá. Né? Não é sobre, ou seja, nosso trabalho não é sobre encontrar pessoas que tenham tido ou tenham uma ideia maravilhosa de negócio. Isso não importa tanto para a gente. O que nos importa muito mais é encontrar pessoas, né, que queiram resolver problemas reais usando os recursos limitados que elas já possuem. E mais, tendo lucro para isso. Tá? Então, nós estamos, para vocês terem uma ideia, nós esperamos receber cerca de 3.000 candidaturas do país inteiro, de pessoas que estão preenchendo um formulário, justamente respondendo a isso aqui. Né? Quais são os recursos? Não sei se vocês estão... quem está aqui normalmente já viu um pouco de Effectuation, né? E Open Innovation, e tem muita conexão com isso. A gente está usando muito Effectuation aqui. Então, peraí, o que você tem? Esses são os desafios, essas são as ideias que deram certo na África subsaariana até agora, essas são as coisas do futuro que dá para trazer, porque tem coisa do futuro que não dá para levar. Tá? Então, quais são os recursos que vocês, que têm interesse e ambição em serem esses empresários do futuro, têm para trazer essa novidade para cá? É mais ou menos, vamos dizer assim, uma forma diferente de ver o processo de inovação. Então, esses são já as pessoas, vamos dizer, estudando o formulário. Né? Então, eu ainda não tenho as provas, infelizmente, de que isso está funcionando, porque nós estamos nessa fase ainda de execução do processo, mas provavelmente daqui a 6 meses eu já vou ter algumas provas. Então, basicamente, o que os candidatos estão fazendo, vamos dizer assim, é se inscrevendo em quê? Nessa possibilidade de, vamos dizer, visitar o futuro, ou de construir o futuro. Isso é uma foto que me marcou, foi tirada lá no começo, no lançamento. Por quê? Porque tem muitas igrejas no país. E muitas das apresentações que nós estamos fazendo são em igrejas. E essas igrejas, curiosamente, muitas delas já não funcionam. Por quê? Porque não tem público para elas. E o que me chamou a atenção foi a quantidade de interessados, de pessoas interessadas em montar empresa, né? Pessoas muitas vezes com pouquíssimo acesso à educação, mas que foram à igreja para ver um processo de promoção do empreendedorismo e da inovação. Né? Então me fez pensar muito sobre esse momento da vida, né? Eu digo de nós no planeta Terra, dessa adoração pela inovação, pela mudança do futuro através do uso da inovação, e o fato de a gente estar algumas vezes em igrejas, né, promovendo isso lá. Simplesmente porque é o local vazio que havia para usar. Bom, então, né, uma das lições, eu acho que a principal que eu queria compartilhar com vocês, é que existem muitas BISAUs em economias emergentes, né, muitas, em vários países, né, inclusive aqui no Brasil. E o empreendedorismo, no final, ele é frequentemente, né, um compromisso com o quê? Com essas pessoas e com a alteração daquela realidade daquelas pessoas. Seja aqui, né, em São Paulo, seja em Osasco, seja em Roraima. Né? Então, eu que gosto de estudar empreendedorismo e economias emergentes, eu diria que uma dos aprendizados mais potentes que eu tenho visto nessa experiência específica é justamente essa capacidade que, sim, nós temos em países como o Brasil, né, de nós realizarmos essas viagens no tempo. Né? Nós conseguimos ir a vários lugares no Brasil e na América Latina, onde a gente consegue viajar para o passado e a gente consegue trazer coisas do futuro para o passado. Então, esquece um pouco o Silicon Valley, um pouquinho, né, uma mensagem que eu trago para vocês. Né? Por quê? Porque se você está no Brasil, se você está na Bolívia, se você está no Paraguai, se você está na Argentina, não se preocupa que você tem problemas interessantíssimos que podem ser explorados desde o ponto de vista da inovação, né, que eles lá, em países desenvolvidos, não têm, porque eles não têm mais, em muitos casos, problemas desse tipo que podem ser resolvidos de maneira relativamente fácil, copiando soluções que já existem. Copiar é um pouco forte, mas se inspirando em soluções que já existem. Então, minha mensagem, né, pensemos, né, nós, na próxima vez que você
né, puder viajar ao passado aqui no Brasil e pensa na conexão que isso pode ter com a implementação de algum projeto de empreendedorismo. Eu vou passar um videozinho curtinho que eu sinto que é o que nós temos de possibilidade de fazer hoje em dia como conclusão. Hi, honey. Hi, buddy. What's this? It's a souvenir. 50 years of sports statistics. Hardly recreational reading material, Marty. Well, hey, Doc, and what's the harm in bringing back a little info on the future? Maybe we could place a couple bets. Marty, I didn't invent the time machine for financial gain. The intent here is to gain a clear perception of humanity. Where we've been, where we're going, the pitfalls and the possibilities, the perils and the promise. Perhaps even an answer to that universal question. Why? Hey, Doc, I'm all for that. What's wrong with making a few bucks on the side? I am going to put this in the trash. Então o manual, não sei se vocês lembram, era aquele guia com todos os resultados dos esportes, né, que ele queria trazer para o passado. Nesse caso ele foi para o futuro. Então agora também, cada vez, o que nós tentamos fazer lá é basicamente entregar um manual desse para as pessoas, não só de lá, mas também investidores externos. Eu tenho falado constantemente, principalmente com investidores espanhóis, portugueses e brasileiros, sobre interesses que eles possam ter em investir lá, que é um momento, eu acho, bastante interessante para considerar essa possibilidade. Bom, dito isso, eu peço para vocês pensarem, né, qual pode ser a sua Bissau, né? Qual pode ser a sua viagem para o passado, né, que você tenha condições de levar o futuro para lá, né? Obrigado.